alerta para o pessoal de casa. Tem gente usando aplicativos para simular conversas de texto pelo celular e as vítimas não têm sequer ideia disso. E quem está fazendo isso está cometendo crime. Geralmente é uma forma de calúnia, o que também é crime. Vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar em contato ao vivo com o repórter Rogério Antunes, que está aqui com a gente. Rogério, eu até vou fazer o seguinte, eu estou com o meu celular na mão aqui, ó, eu vou desligá-lo para deixar bem claro para o pessoal de casa que isso daqui que a gente vai fazer é um teste e que mostra a fraude. Olha só agora o pessoal de casa aqui, ó. O Rogério vai estar aqui comigo. Também, ó, vou desligar o meu celular. Rogério, tá aqui, ó, celular desligado. Mas aí você consegue ter uma outra ideia porque você tem um aplicativo instalado para a gente mostrar para o pessoal de casa. Apesar do meu celular desligado, tem alguma mensagem minha chegando para você aí, Rogério? Oi, Rabi, boa tarde a vocês no estúdio e a todos. Olha, Rabi, que doideira, viu? Aqui, olha, o Alex Natal vai fechar pra gente, Luiz Rabi, Dani Wolf, os dois aí no estúdio digitando pra mim. Mas como assim, com o celular desligado, como isso é possível? Porque esse aqui é um aplicativo fake que imita nitidamente o aplicativo de mensagens, o WhatsApp, muito utilizado aí pela população. E olha só, né? A mensagem aparece você digitando, tudo que você envia aparece aqui. Inclusive, eu usei você e a Dani de cobaia, preparei uma reportagem para explicar como essa loucura aí funciona. Olha só. Oi, Rogério, tudo bem? Sei que você está na rua produzindo reportagens para o JT1, mas quero te pedir uma coisa. Oi, Dani, diga aí. É que eu vou me candidatar à presidência da República e conto contigo para conquistar votos. Vamos nos dar bem. E aí, Rogério, estou me separando de novo. Poxa, Rabi, que pena. Quer bater um papo para desabafar? Na verdade, estou bem. Só queria ver se você conhece alguém legal para me apresentar. É claro que nessa conversa aí não sou eu, muito menos a Dani e nem o Rabi. É uma história criada por meio de um aplicativo de mensagens falso, que imita o original. Esse advogado esclarece que conversas fakes são criadas de maneira simples pelo aplicativo. Porém, o que para muitos pode ser só uma brincadeira, para outros a situação é gravíssima. No mundo virtual, principalmente em épocas de dezenas e dezenas e milhares de grupos de WhatsApp, de redes sociais, em outras situações em que pode viralizar uma mensagem, uma troca de conversa mentirosa e pode criar um problema tão grande para a pessoa que possa ser vítima dessa suposta brincadeira que é irreparável. Outro ponto é que esse aplicativo pode ser usado para contestar provas de ameaça, por exemplo, já que o acusado pode alegar que a vítima criou uma conversa. Prejudica as provas que às vezes são angariadas de conversa de WhatsApp. Porque a conversa de WhatsApp, ela pode ser usada como prova, inclusive processo criminal, processos cíveis. E você faz os prints, você leva, por exemplo, no cartório e você cria uma situação chamada ata notarial. E essa prova de ata notarial, ela é usada em ações, né, tanto criminais como cíveis. Agora, o que vai acontecer? Pode desacreditar essa prova. Será que isso não foi criado? Será que não foi enganado o cartorário? Vai criar essa dúvida da prova lícita com uma prova ilícita que pode ser produzida. A pessoa, por exemplo, Maria da Penha, cria-se uma falsa conversa incriminando o marido que está ameaçando de morte, chega na delegacia, mostra essas conversas, faz o print e mostra essa conversa como se fosse do suposto marido. A polícia não vai ter tempo hábil, porque daí a questão de preservar a vida da mulher, inclusive, é maior a questão da exigência. O que ela vai fazer? Ela vai pedir uma medida protetiva baseado de um fake. Porque depois vai se provar quando a pessoa foi intimada. Não, eu nunca fiz isso, está aqui meu telefone. Mas até lá pode gerar complicações jurídicas. Inclusive a pessoa pode responder por crime em relação a esse tipo de prática. E existe aplicativo fake de todas as redes sociais, ou seja, WhatsApp, Facebook, Instagram. Mas atenção, porque criar conversas falsas que possam prejudicar pessoas ou empresas é considerado crime e grave.
Conforme a utilização dessa ferramenta, desse aplicativo, é que a gente vai tipificar. Fez lá uma difamação com uma determinada situação, falando que o cara tinha um caso e joga nos grupos. Ou vai lá e cria-se uma questão de crime, pode responder por denunciação caluniosa, por calúnia, por difamação. Vai depender da ação. O que a gente percebe, por exemplo, agora na eleitoral, existem crimes específicos quando se faz mentira relacionada às redes sociais. Tem um crime específico dentro do eleitoral agora, e vai ser uma novidade para esse primeiro ano agora que nós temos eleição. Então, qual é o risco e por que se alerta a população? Para que não caia, que cheque a informação, não divulgue, não compartilhe, porque a pessoa que compartilha esse tipo de informação inverídica também pode responder criminalmente, inclusive civilmente por reparação por dano moral. Então, para entender melhor o que diz a lei a respeito disso e os crimes que envolvem a utilização de aplicativos falsos, a gente convidou aqui para um bate-papo ao vivo com a gente a doutora Ana Palodetto, delegada da Polícia Civil aqui de Cascavel. Doutora, em relação aos crimes, é considerado crime utilizar um aplicativo fake como esse que a gente exemplificou aqui na reportagem? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós temos que pensar o seguinte, o aplicativo fake por si só, eu não posso dizer que ele efetivamente constitui um crime em si mesmo. Tá? Nós podemos fazer uma comparação que ele serviria como um método para fazer uma alteração documental. Então, a lei considera, por exemplo, as conversas de WhatsApp que as vítimas trazem aqui para comprovar o vínculo com o autor ou uma negociação que foi fraudulenta. Então, isso é considerado o quê? Um documento pela lei. Então, a partir do momento que esse aplicativo ele fabrica uma conversa, se ela for utilizada para fins judiciais ou para fins probatórios, isso será considerado, além de uma fraude processual, será considerado também uma falsificação de documento particular, que é um outro crime. Além, obviamente, do crime que ele está imputando a outra pessoa. Então, nós temos que lembrar, por si só, a utilização numa brincadeira, desse aplicativo, ele não é criminoso. Agora, o que vai ser feito com essa conversa produzida, isso sim é que pode ser um crime. Tá? Então vai depender do que ele vai ser usado para dizer que tipo de crime que ele está cometendo. Um exemplo seria a utilização desse aplicativo para a produção de conversas que prejudiquem a reputação de uma pessoa, ou seja, que a pessoa até perca o emprego por conta de uma conversa falsificada aí, ou, por exemplo, tenha uma briga conjugal, uma separação, nesse tipo também é uma tipificação de crime? Vamos dizer que você fabrica uma história para poder prejudicar o cônjuge o qual vocês estão se separando, tá? Nesse caso, o fim, ele não pretendia produzir um fim ilícito, vamos dizer assim, uma vantagem indevida. Então, neste caso, vamos ter o quê? Uma falsificação de documento particular. E uma fraude processual, porque você está dentro de uma ação de divórcio, produzindo uma prova que ela não existe, podendo até ter mesmo um crime de injúria. Então se torna, na verdade, muito casuístico. Você falar que tipo de crime vai depender da história que você me conta. Como que esse documento foi utilizado, Porque a produção a gente já viu que ela é falsa, mas para que seja o crime em si mesmo, ou seja, de falsificação de documento particular, nesse caso, eu preciso ver no que ele foi utilizado e qual a repercussão que ele teve. Essa pessoa tenha mesmo um prejuízo com essa conversa falsificada pelo aplicativo ou até mesmo um risco à vida. De que maneira essa pessoa pode fazer uma denúncia? Existe algum órgão, não sei aqui em Cascavel ou talvez em Curitiba, que investigue esse tipo de crime? Então nós vamos lembrar o seguinte, olha, apesar de ser um aplicativo que obviamente se baixa pela internet, esse não é considerado por si só um crime cibernético. Por quê? Porque ele não se utiliza da rede de computadores para ser feito. Não há uma invasão de conta num aplicativo social, numa rede social. Então, isso é o quê? É uma forma, é um mecanismo de fazer uma alteração de documento. Então, o que essa pessoa vai fazer? Houve a suspeita de que houve essa alteração. Vai tomar os procedimentos regulares, que é vir à delegacia de polícia, trazer esse documento, esse print que recebeu, tá bem? Fazer um boletim de ocorrência e, como já se sabe deste aplicativo,
A conversa hoje, então, trazida via aplicativo de WhatsApp, já vai passar a ser olhada com dúvida. Já não terá aquele peso, aquela relevância que até ontem, por exemplo, ele tinha. Então, daí vai ter que ser feita uma perícia técnica para a verificação da veracidade. Ok, doutora, muito obrigado por todos esses esclarecimentos, né? Vale ressaltar, então, o cuidado em relação à utilização desse aplicativo. Como você viu aí, né, Dani e Rabi, muito fácil, né? For já uma conversa falsa, as pessoas têm que ter bastante cautela na utilização desse tipo aí de aplicativo, né? É isso mesmo, Rogério, com certeza, não é mesmo? Obrigada a você, obrigada a delegada que também participou com a gente. Afinal, é crime, né, gente? Falsidade ideológica e também usar para fazer essa difamação é crime. Dani Wolff não é candidata a presidente. Não. Eu sequer fui casado uma vez, quanto mais a terceira separação. Portanto, é tudo fake news e a perícia técnica é capaz de confirmar esse tipo de fraude.